Paz do Senhor, irmãos. Amém. Todos bem? Que bom. Antes de entrar de fato no tema, quero compartilhar algo. Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de conversar sobre o Senhor, conversar sobre a Bíblia e tudo mais. Só que todas as vezes que alguém fala, você vai ministrar, irmãos, eu fico tremendo, eu fico desesperada. Só que, ao mesmo tempo, eu fico com muita alegria no meu coração, porque é compartilhar aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho tido a oportunidade, com uma certa frequência, de ministrar aqui na igreja, e eu tenho descoberto algo bem legal, que eu tenho gostado bastante, que é falar da palavra do Senhor com os meus irmãos. Só um instante. E aí, o tema de hoje, se você quiser acompanhar na sua revista, é perdoar como Cristo, o princípio do perdão. Quando eu estava meditando, eu vi o vídeo, eu li, reli, eu fiquei, Senhor, como assim? Perdoar como Cristo deve ser uma coisa tão, assim, óbvia. Por que uma lição inteira para esse tema? Mas, irmãos, é óbvio, mas é tão necessário e é uma chave, assim, que se nós prestarmos atenção e levarmos a sério, como eu sempre falo, entender a seriedade desse tema, tudo vai ficar muito mais fácil. E aí o texto base é lá em Efésios 4, 31 e 32. Qual é a minha tradução? Eu não sei. Mas eu vou ler na minha aqui. Acho que é a mesma. Eu vou ler aqui na minha, mas é igual o que está ali, tá? Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, a Bíblia, na palavra de Deus, nós descobrimos muitas maravilhas. Se quiser acompanhar na revista, algumas coisas estarão aí. Muitas maravilhas. E uma delas é que na palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que nós carregamos conosco a imagem e semelhança o quê? Eu tenho um nariz, eu tenho uma boca, eu sou linda como Deus, eu sou isso como o Senhor. Mas a imagem e a semelhança não é algo físico ou algo espiritual, mas sim algo racional e moral. Por quê? Nós somos racionais, somos seres pensantes como o Senhor. E o moral por quê? Porque eu sou uma espécie de obra-prima ou de algo que foi impresso daquilo que é do Senhor. Como assim, Rebeca? Se Ele é amor, Ele imprimiu em mim o amor e eu devo viver em amor. Se Ele é justiça, eu devo andar em justiça. Se Ele é verdade, eu devo andar de acordo com a verdade. E se o Senhor é perdão, eu devo perdoar. E aí nós carregamos em nós esse DNA, nós carregamos em nós uma marca que ela vem do Senhor, que ela é da parte dos céus. Mas com o passar do tempo, lá na Bíblia mesmo, nós fomos nos adequando às más obras do mundo. Nós somos maus de essência. Como assim, Rebeca? Lá no Éden, o homem pecou. E ali ele passou com o tempo a deixar de ser a imagem e a semelhança de Deus. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós passamos a deixar a essência e a verdade que vem do Senhor, que deve ser refletida em nós, e passamos a andar de forma condizente com o mundo. E como assim? Ao invés do perdão, nós oferecemos a ofensa. Ao invés do amor, nós oferecemos o ódio. Ao invés de sentar, parar e resolver, eu prefiro varrer e deixar debaixo do pano e seguir em frente. E essa essência não é do Senhor. A essência do Senhor é o perdão, é o amor. E nós somos criados nesta essência.
E aí, com o tempo, nós fomos perdendo isso. E existem alguns aspectos... Alguns aspectos práticos e cotidianos da vida cristã que às vezes nós deixamos de lado. A começar de mim. Essa foi uma lição que mexeu muito comigo. Muito, 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 muito. Porque eu sempre falava assim, não, aqui, da boca para fora, eu perdoo as pessoas. Eu vivo em paz com todas as pessoas. Que isso? Mas na hora que você vai lá cavucar, você, no caso eu, tá? Não você, os irmãos. Eu descobri o quê? Que eu não entendi, de fato, qual era o sentido do perdão e perdoar como Cristo. E aí o Senhor veio tratando comigo dia após dia, desde que eu descobri, né, que eu ia ministrar, o Senhor veio tratando isso no meu coração. E o meu desejo real é que os irmãos sintam exatamente aquilo que eu senti quando eu estava meditando essa palavra, que é o quê? Durante o louvor, o segundo louvor, a gente estava cantando, nós arrumamos a casa, perfumamos ela, que o Senhor nos ensina em amor. E quão lindo é o Senhor ter entregue o seu Filho para morrer no meu lugar, para perdoar os meus pecados, que Ele não tinha nada a ver com isso. E quão lindo isso é. E entender a seriedade disso é entender que eu preciso perdoar o meu irmão assim como eu fui perdoada. E entender a essência do perdão conforme Cristo. Nas nossas ações, nós devemos refletir a glória do Senhor. Lá em Gênesis diz que Adão pecou e esta imagem veio sendo apagada e o homem se tornou distante disso, distante do Senhor, distante da essência do Senhor. E o coração do homem passou a ir contra a obra divina de Deus. O homem armazenou em seu coração as marcas do pecado, apagando assim as marcas que foram impressas em nós lá quando fomos formados. Nós passamos a querer ser independentes a Deus, com a visão e a mente obscurecida, insensível às verdades espirituais. Como assim, insensível e distante, totalmente distante daquilo, da essência que é do Senhor? Como eu disse agora há pouco, muitas das vezes é fácil, algo que me pegava muito era assim, como assim, a Suelen me ofendeu e eu tenho que pedir perdão para ela? Isso não faz o menor sentido, quem tem que pedir perdão é a Suelen, porque foi ela que me ofendeu. Só que talvez os irmãos estejam pensando assim, como eu pensava também. Só que na essência, se voltarmos lá atrás, não foi isso que aconteceu. O que Jesus tinha a ver com a nossa história? Nada, ele não tinha nada a ver com a gente. Mas ele veio, carregou a culpa que é minha, que era minha, e me perdoou. Através disso eu fui perdoada. E por que nós continuamos a viver assim? Não, fulano me ofendeu, ele que venha em mim, me peça perdão, e eu sigo a minha vida assim. Isso são marcas que o pecado nos deixou, que o pecado que nos marcou. Isso não são marcas que foram colocadas em nós lá na essência, lá atrás. Porém, mediante a tudo isso, a graça de Deus, ela nos alcançou. Por isso, eu fui perdoada e eu preciso, a partir de ontem, passar a perdoar como Cristo. Antes da execução de um plano de salvação, o Senhor nos perdoou. Antes dele pensar, eu vou salvar a Rebeca. Antes disso, o Senhor, ele me perdoou. E aí, o homem, com algumas marcas de vaidade, com os seus próprios pensamentos, passamos a deixar de lado isso e carregar conosco, como se fosse numa mochila, coisas que nos dão prazer, nos fazem superiores, como, por exemplo, no primeiro tópico que diz sobre o orgulho. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Por que eu digo que eu era? Hoje, se eu tenho um problema com alguém, eu não tenho problema nenhum em me humilhar e falar, me perdoa, eu realmente estava errada. Se eu estou errada, ou se eu não estou errada também, me humilhar e falar, me perdoa e tudo mais. Aconteceu algo lá no serviço, que eu, como os irmãos sabem, eu já saí.
Só que algumas pessoas tinham me ferido. E eu tinha caído nessa ofensa. E aí eu orando e falando, Senhor, eu preciso sair daqui em paz, eu preciso... Porque é que nem o meu pai ministrou outro dia, ou o Gabriel, não lembro. Se eu sair dessa empresa com todos esses problemas, com essa galera inteira, quando eu entrar na próxima empresa, a tendência é o problema crescer muito mais. Por quê? Eu estou carregando o problema junto comigo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma carta. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, ministra ao meu coração sobre o perdão, perdoar como o Senhor perdoa, para que eu libere e peça perdão também. Porque nós não somos melhores que ninguém. Às vezes acreditamos que, o fulano me ofendeu, eu sou superior a ele. Sendo que não sou superior a ele. E aí eu fui e fiz uma carta, né, para todo mundo ali da empresa. Deixei com uma pessoa e falei, distribui lá para mim. E as respostas dessas cartas foram chegando. Rebequinha, libera o meu coração, vai em paz, e não sei o quê. Irmãos, como eu disse, as pessoas que fizeram coisas, porque assim, eu não sou santa. Só que eu tenho preguiça de... Não pode falar preguiça, né? Eu sou cansada demais para ter uma atitude e causar um conflito, sabe? Com as pessoas. Eu tenho preguiça disso. Muitas das vezes, a briga chega em mim, né? Porque eu fico assim, eu estava aqui em paz, e aí vocês vieram. Só que eu não tenho esse apreço, assim, de vamos brigar hoje. Eu não tenho isso. E aí eu falei para Deus, né? Senhor, eu preciso sair daqui em paz. E aí eu fiz isso. Mas por que eu fiz isso? Porque deve começar de mim. Eu preciso perdoar como Cristo. Às vezes as pessoas, elas nem entendem o que isso significa. E eu, como cristã, preciso me posicionar, porque nós estamos aqui entendendo isso. Então, eu preciso vestir essa camisa, sabe? Entender que eu preciso perdoar como Cristo perdoou. E o seu amor e perdão foi manifesto na pessoa de Cristo. Antes, todo sacrifício, ele era em forma de perdão. Eu achei muito interessante quando eu estava vendo o vídeo, e o pastor falou isso. Ele falou assim, antes, para ter aquele perdão, tinha que ter uma troca ali. Então, você me faz isso, que eu faço isso por você. Você me entrega isso, que eu entrego aquilo por você. Sabe, era uma troca. Mas isso acabou. A palavra diz que o véu do templo ele se rasgou. E ali acabou isso. Não preciso mais de um terceiro intervir por mim, para que o Senhor me perdoe, para que fulano me perdoe. Não preciso mais disso. Eu posso chegar em Deus, eu posso decidir perdoar. E aí aqui na revista fala, homens obscurecidos no entendimento alheio à vida de Deus. A vida do homem distante de Deus faz dele um ser soberbo e cego no que concerne a valores e princípios eternos. As suas condições é de espiritualmente morto. Efésios 2:1. Moralmente corrupto e fisicamente limitado. Como assim? É o que eu acabei de dizer. A escuridão que a falta de perdão nos traz, ela faz com que sejamos soberbos, com que sejamos, fulano é menos que eu e eu sou muito melhor que ele. E não, isso não é real isso. Moralmente corruptos e fisicamente limitados. Nessas condições, o discernimento e compreensão da vida, dos valores e princípios que norteiam os relacionamentos com Deus e com o próximo ficaram distorcidos e distantes do conselho e vontade dele. Como é difícil, essa frase eu pensei bastante. Como é difícil conviver com as pessoas que enxergam a vida pelos óculos do egoísmo e orgulho, e por estarem alheios à vida de Deus. Talvez, assim como eu, nós paramos assim e pensamos, nossa, é verdade, aquela pessoa é bem orgulhosa. Mas e quando o orgulhoso sou eu? E a gente não consegue enxergar isso? É como se tivesse
capa, um óculos assim embaçado nos nossos olhos, que, não, eu não sou orgulhoso, o fulano é orgulhoso. E a falta de perdão, ela caminha junto com o orgulho. Assim como ela caminha com várias outras coisas que eu vou mencionar aqui mais para frente. Então, quebrar esse orgulho perante o Senhor faz com que os nossos corações se tornem amolecidos e entendamos que nós precisamos liberar, sabe, essa cadeia invisível, como nós ouvimos ontem e anteontem também. Homens com marcas de dureza de coração e insensíveis. Às vezes, aquela raizinha de amargura, como nós aprendemos, se torna um negócio... Era uma coisinha pequena, mas se torna algo tão grandioso que os nossos corações ficam endurecidos, enrijecidos, que a gente não consegue nem mais ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não consegue viver os planos do Espírito Santo por conta daquilo minúsculo lá atrás, que se torna algo tão grande, algo tão grandioso, e que hoje torna os nossos corações duros, insensíveis. A palavra vem do altar, irmãos, nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar perdão, mas aquilo entra e sai. Por quê? Porque o nosso coração se tornou enrijecido, se tornou algo assim que nada e nem ninguém entra. Lá em Ezequiel 36, 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Um coração sensível, não é um coração sensível de chorar, eu vivo chorando. Só que acredita que quando nós liberamos o perdão, pedimos perdão, e voltamos à essência do Espírito Santo, do Senhor, até esse tipo de sensível a gente fica. Eu, há um tempo atrás, não chorava, né? Agora eu choro por tudo. Fala, oi, Rebeca, eu já estou... Mas um tempo atrás eu não estava chorando, né? E eu achei, por incrível que pareça, eu achei isso muito esquisito. Falei, nossa, mas eu sempre fui tão, assim, chorona. O que está acontecendo? E eu sozinha, assim, eu mesma refletindo sobre a vida. E aí eu me toquei, eu falei, o meu coração está enrijecido, o meu coração está protegido, assim, a 7 chaves, com aquela cadeia que não existe, que é invisível aos olhos. E o meu coração, ele estava assim. Eu falei, nossa, meu Deus, eu preciso encontrar a fonte disso e liberar o meu coração. E aí eu comecei a trabalhar isso em Deus. Eu fui em Deus e falei, Senhor, eu não sei. E está tudo bem, às vezes, nós não sabemos como começar. Eu sou essa pessoa. Muitas das vezes chego em Deus e falo, Senhor, não sei, assim, socorro. E é isso que o Senhor quer, o primeiro passo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e falei, aí a pessoa falou assim, mas eu não sei como que faz, como que chega em Deus. E eu quase que falei, eu também não. Mas é exatamente isso que o Senhor quer. Chega nele só e fala, Senhor, eu estou aqui, eu preciso amolecer o meu coração, eu preciso ter esse coração, conforme diz lá em Ezequiel, eu preciso desse novo coração, eu preciso liberar o meu coração de coisas que, às vezes, a pessoa que nos ofendeu já nos liberou há 1000 anos, e eu vivo aqui me prendendo, eu e eu mesma ali, naquela coisa de tadinha de mim, porque eu não sou perdoada, porque ninguém me perdoa, coitadinha de mim. E o Senhor quer isso de nós. Eu vejo assim, às vezes, que o Senhor, ele tem tanta coisa, sabe, para nós, mas a falta de perdão nos limita, nos corta. É como se eu estivesse chegando, aí eu vou e... Quando eu vejo que eu estou indo, eu descubro que eu estou mais longe do que eu imaginava. E não é isso que o Senhor tem para a gente. Não é isso que Ele deseja para nós. Perdoar como Cristo, o princípio do perdão. Cristo não veio dos céus apenas para morrer, mas também para viver. Se a sua morte nos abriu o caminho para o perdão e reconciliação com Deus, a sua vida é o padrão e o modelo a ser perseguido por cada discípulo que o tem como seu mestre e Senhor. Isso é algo também que nós precisamos refletir bastante,
Porque, às vezes, a gente acredita só naquilo que o Senhor só veio para morrer, para me salvar. E não. Ele não veio só para morrer, mas Ele veio para me mostrar que é possível, para me mostrar que eu consigo perdoar, que eu consigo viver em amor, que eu consigo viver em verdade. E aí, existem aqui 3 pontos que eu vou conversar com os irmãos sobre o perdão, que às vezes ele nos limita, isso segundo a palavra. O primeiro é o Sermão do Monte, o perdão em lugar de vingança. Falando com o Gabriel, eu falei assim, pastor Gabriel, Gabriel, acho que eu vou ficar bastante em cima disso, porque a falta de perdão, ela está ligada ao orgulho, mas ela também anda muito junto com a vingança. Eu passo no psicólogo, né? E aí, faz um tempo já. E bem no início, ela chegou em mim e falou assim, você tem um senso de vingança. Aí eu, hã? Ela, você tem um senso de vingança. Isso não é legal. Porque isso nos mata. Como assim um senso de vingança? Fulano me machucou. E eu sei que um dia isso vai voltar para ele. Mas eu perdoo. Mas eu sei que um dia isso vai acontecer com ele. E aí a gente vive em prol disso, de quando será que a vingança daquela pessoa ali vai chegar? Quando será que vai acontecer? Que ele vai quebrar a cara, ou que, sabe, desejando o mal. E com aquele discurso de eu perdoei. Eu perdoei, eu liberei perdão, mas com a vingança. E ali em Mateus 5, 38 e 39 fala sobre a vingança, né? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E como é difícil, eu tenho que reparar, como é difícil para o cristão entender isso. De que bater um lado, eu preciso entregar o outro lado para que, né, ele bata também. Como é difícil para nós, cristãos, isso. Sendo que deveria ser fácil. Lá em... não acredito que eu não anotei. Em Filipenses. Não. Romanos 12, 19. Coloca para mim, por favor. Diz assim: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. E está aí um grande problema nosso, de eu te perdoo, só que, como eu disse, só que eu vou esperar a vingança, porque o meu Deus vai me vingar, a minha vitória vai ter o sabor de mel. E isso não tem nada a ver com perdão, irmãos, não tem nada a ver. E eu falo isso com propriedade porque eu era assim, e eu declaro, eu era assim. Me aconteceram várias coisas assim, eu sou nova, tá? Tenho só 25, eu ia falar 35, só tenho 25 anos. Só que eu me frustrei muito, principalmente com amizades. E aí eu ficava, não, essa pessoa vai ter uma amiga que vai fazer com ela exatamente o que ela fez comigo. Irmãos, vocês acreditam que nenhuma das meninas que eram minhas amigas tiveram amigas que fizeram a mesma coisa com elas? Era para eu ficar indignada, era para eu ficar, não acredito, minha vingança não chegou ainda. Só que hoje, entendendo esse versículo, entendendo que eu sofri, eu não desejo que nenhuma menina faça com as minhas ex-amigas o que elas fizeram comigo. E a vingança do Senhor, ela vai acontecer. Isso é um fato. Porque é bíblico, está escrito ali. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Mas eu não vou enxergar, muitas das vezes, se não na sua totalidade, em todas as vezes, eu não vou presenciar a vingança de Deus. Eu não vou ver, não vai ser algo que eu estarei ali, tome. Não vai ser. Porque fala para mim, qual a necessidade? Talvez vá renascer no meu coração um negócio que nem existia mais. Então, para que eu vou ficar aguardando a vingança do Senhor? Porque é olho por olho e dente por dente. Na faculdade, é inesquecível essa aula. Na minha primeira aula da faculdade, em 2016, primeiro dia, o professor falou sobre isso, né? Antigamente era tudo olho por olho, dente por dente. Só que aí veio a justiça,
e tudo mudou. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, nossa, então se fulano matou, ele tinha que morrer. Se fulano bateu, ele tinha que apanhar. E como é triste isso, né? Porque no momento ali de ira, de nervoso, a gente deseja, às vezes, coisas extremamente pecaminosas, que diz mais respeito sobre mim do que sobre o outro, que fere mais a mim do que ao outro. E a vingança é algo assim, porque assim, a vingança, ela fomenta algo tão ruim no nosso coração que eu não consigo nem explicar, e que eu sei que a natureza não, obviamente, não é do Senhor, essa coisa ruim, que nos causa até, muitas das vezes, aquilo que nós aprendemos anteontem. Feridas no corpo. Eu já estourou feridas, assim, já pipoquei toda aqui, assim, de raiva, de vou te agredir. E aí, no final das contas, a pessoa, nem tchum, no outro dia chega, e aí, Rebequinha? E eu assim, ó, fiquei morrendo ontem, para você vir sorrir para mim hoje? Sabe? Então, para que isso? Para que ficar carregando essa mala que não faz sentido algum, que é a vingança? Ela estava ensinando um princípio... Não, peraí. Se tirar a vingança como combustível deste ciclo de ira, se encerra a propagação do mal. E como isso se processa? Decidindo perdoar como ele nos perdoou. O combustível da ira é a vingança. O que nos deixa assim, vou te matar, é a vingança, é aquele senso de... Tipo, eu vou dar um exemplo que eu espero que não será da minha vida ali, né? Dirigir. Irmãos, eu descobri que eu gosto de dirigir, gosto de viver perigosamente. Que nem o Gui, viemos com o Gui hoje, né? E eu assim, Guilherme, a Laina morrendo, e eu assim, que da hora. E aí o Gui, tinha uma hora que ele, não que ele fechava, né? Ele ultrapassava assim. E às vezes, no trânsito, não é o meu caso, mas finge que é, tá? A gente perde a paciência assim tão drasticamente que eu fico, eu vou correr atrás de você agora, eu vou fechar você. E fica aquela palhaçada, sabe, de um fechando no outro, um fechando no outro. Coisas pequenas, mas com aquele espírito pecaminoso, aquela coisa da vingança, aquela coisa de eu preciso te ultrapassar. Outro exemplo, eu preciso ter, sei lá, um celular melhor que o seu. E eu não te perdoo se você vir com o celular melhor que o meu. E aí já fica aquele negócio. Tomara que o celular dele quebre. Tomara que exploda na mão dele. Sabe? Umas coisas assim que se a gente parar e pensar, fica, nossa, mas para que isso? Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, deixa de lado a vingança. Esquece a vingança. Tira isso. Eu ia fazer toda uma encenação. Eu ia ministrar com a minha mochila nas costas. Só que eu esqueci a mochila em casa. No carro, na verdade. E aí eu ia encenar, sabe? Retira o orgulho, agora retira também a vingança. Não precisa disso, a gente não precisa. E se for difícil, eu preciso de retirar a vingança, é difícil isso? Então você pega nesse versículo, mas não de forma vingativa ali o Senhor é o meu advogado. O Senhor vai me justificar. Não, mas retirar sim, Senhor, agora é contigo. A minha parte eu vou fazer, que é pedir perdão, que é liberar o perdão, que é perdoar como o Senhor me perdoou e perdoar como Cristo. E a vingança não faz mais parte da minha vida. E é deixar isso de lado, sabe? Outro exemplo é o relacionamento de Pedro com Jesus. Se eu não me engano, foi ontem que o Gabriel mencionou, ou outro dia, não sei, que às vezes a ofensa vem de dentro, assim, da minha casa, do meu amigo, alguém próximo, do meu filho, sei lá. E é exatamente esse versículo, o que diz aqui nesse trecho. Uma traição, ela não é provocada por desconhecidos ou inimigos, e sim por amigos e pessoas da nossa confiança. Certamente, a dor é muito maior. Quando alguém aleatório vem... Eu trabalhei com público, né? Todos os meus trabalhos foram com público. E aí, no dia que eu fui no médico, eu falei, Samuel, trabalhar com público, olha... Mas eu não lembro de ninguém que eu atendi, tive uma desavença ali. Não lembro. Por quê? São pessoas indiferentes, pessoas assim que eu estou ali para te atender bem, para fazer o meu serviço. A pessoa vai embora,
Se eu fiz o serviço, se a gente brigou ali, discutiu, mas eu fiz o serviço da pessoa bem feito, ela só vai embora lembrando que, olha, é estressada, mas fez o serviço direito. E eu também. Agora, aquela pessoa próxima que... Vou dar um exemplo do Samuca. Tá bom, querido? I love you, baby. O Samuca, alguns sabem, ele é, assim, o primeiro amor da minha vida, né? Acho que quando eu nasci, eu falei, nossa, que lindo. E aí, quando a gente morava junto... Não, os irmãos de perto... Ah, gente, peraí. Eu não sei explicar, eu tinha um negócio, você olhava para ele e falava, ai, que lindinho. Olhava não, porque eu ainda olho, né, Débora? Às vezes eu tô ali, ai, Samuel, você é tão lindo. Parece mãe dele. Mas, não que eu não goste dos outros, eu amo todos igual, tá? Na verdade, não igual, mas amo todos. Brincadeira. Brincadeira, Israel, não se ofenda. Só que eu lembro, assim, que quando eu... Até hoje, eu e Israel, pelo amor de Deus, às vezes a gente tá brincando ali, aí a mãe já começa. Rebeca, e eu, gente, eu tô zoando. Não é, Israel? Me ajuda. Acontece os negócios e passa aí, eu nem lembro. O Gabriel, eu acho que a gente brigou uma vez, que ele disse que eu bati nele, eu não lembro disso. Se eu não lembro, não fiz. Não lembro que ele falou que eu bati nele. Mas o Samuca, era um negócio mais assim, se o Samuel pegou esse cordãozinho que estava aqui e tirou ali, o Samuel não me ama. E era assim, o fim do mundo. Mas por quê? Eu sou muito apegada aos meus irmãos, só que com o Samuca é um negócio que eu não sei explicar, sabe? É um grude ali que, da minha parte só, tá? Dele não. É um negócio que eu fico assim, e quando qualquer faísquinha besta, nossa, eu já ficava muito louca. E aí eu já recebia a ofensa. Eu lembro de irmãos, olha só, nada a ver. Teve uma vez que o pai tinha um carro azul ainda. Eu vou lembrar do meu jeito ali, tá? Não vou lembrar tudo exatamente, que graças a Deus eu esqueci de boa parte dessa sua vida. E aí eu sempre fui muito ciumenta com o Samuca. Eu negava até a morte, mas hoje eu assumo que eu sempre tive muitos ciúmes dele. E aí ele falou que ia sair com a Débora, né? Irmãos. Falei, o quê? Se não for me levar, não vai não, hein? Eu mesma ali, né? Falando. E aí o pai tinha o carro azul, eu sei lá onde o pai e a mãe estavam. Aí o Samuca ia sair com o carro azul, né? E eu fiquei assim, ele vai pegar o carro para sair com a Débora e não vai me levar. Eu ficava assim. E aquilo entrava, irmãos, de verdade. Olha só, coisa besta. Entrava no meu coração que eu ia para o quarto, eu chorava. Samuel não me ama. E, nossa, a mãe, coitada, eu disse, mãe, o Samuel... E o Samuel nem aí para a vida, ele só estava a fim de casar. Só isso, nada mais. E eu, sabe, com aquela ofensa, aquela coisa. E eu digo isso, talvez seja muito, sim. Nossa, Rebeca, que exemplo besta. Só que na época, irmãos, como me doía. E se isso acontecesse com qualquer outro irmão, assim, da igreja, eu vou levar fulano e não vou te levar? Tá bom, o problema é seu. Mas com o Samuca, não. Por quê? Porque a ofensa, ela vem de dentro. Às vezes não sempre, dói bem mais quando são pessoas ali do nosso convívio. E aí que o cuidado tem que ser muito maior. Olha só que grave isso. Tô lembrando várias histórias aqui, misericórdia. Na época que a gente dançava na igreja, então faz muitos anos, tá? Não é de ontem. A Natália ainda estava grávida do Lucas. Aí eu queria dançar na frente, olha só, como é minúsculas as sementinhas que às vezes crescem no nosso coração. Eu queria dançar na frente, porque... Que vergonha, irmãos. Eu me achava demais. Ai, tadinha. Mas eu me achava muito, eu queria dançar na frente. Aí a Natália disse que ia dançar atrás. Para quê? E olha a seriedade. Isso é assim, bem sério. Inclusive, eu já pedi perdão, né? Você sabe o que eu vou falar, né? Eu pedi perdão, porque olha a gravidade. E eu fiquei tão brava, mas tão brava, que ela estava com um vestido verde no dia. Aí ela foi beber água, eu falei assim, tomara que o seu filho morra desse jeito. Olha a gravidade. Olha o que eu desejei, a vingança, aquela coisa tão... E aí, acho que foi no encontro com Deus, que isso me doeu tanto. Gente, eu tenho um apreço... Cadê o Lucas? Ah, pronto. Eu tenho um apreço assim, tão grande pelo Lucas, que às vezes eu olho para ele e eu fico, Senhor, se eu não te pedir perdão ainda, me perdoa.
Olha o nível que a gente chega quando acontece a ofensa minúscula, mas que eu deixo crescer e perco todo esse princípio do perdão, de perdoar como Cristo. Olha o nível. E aí eu fiz isso, e aí eu não lembro o que aconteceu, que no final das contas eu nem dancei. E aí, o que eu desejei, né? Eu falei isso pro Samuca, né? Outro dia eu falei, o que eu desejei voltou para mim. Mas não é exatamente isso, mas no final das contas eu findei nem dançando. Depois eu falei, Natália, me perdoa, por favor, me perdoa. Talvez se acontecesse qualquer coisinha com o Lucas, eu não ia me perdoar pro resto da minha vida. Mas olha as coisas que a gente deseja quando se torna uma raiz, se torna a sementinha se torna essa raiz de amargura tão profunda. E essa, dentre várias outras também, coisas que já me aconteceram. E aí, nesse exemplo aqui de Pedro, quando Pedro nega Jesus, ele já tinha andado com ele por 3 anos, viu milagres, ouviu em público e no privado os seus ensinamentos, teve o privilégio de estar em sua transfiguração, andou com ele sobre as águas e, mesmo assim, o traiu e o negou. É inevitável que vai acontecer as ofensas. Mas como eu lido com isso? Eu vou deixar virar uma ofensa, que se transforma no orgulho junto com a vingança, ou vai ser só mais uma história que eu terei para contar? E aí Pedro sentiu a força e o poder do perdão ali, naquela praia, que menciona lá em João 21. A sua vida mudou para sempre. E se Cristo tivesse desistido do discípulo Pedro, nós não teríamos o apóstolo Pedro lá na igreja primitiva, que foi tão essencial. Então, olha a seriedade disto também. Um outro exemplo é o exemplo do perdão em meio à dor. Às vezes está doendo tanto que eu não libero, não deixo, não largo, não solto. E é igual como fala? Tarja, não sei o nome, que é aquela corda segurando a nossa mão assim, que machuca. E nós não libera o perdão, porque, não, vou deixar a pessoa presa aqui, e está me machucando, e eu não libero o perdão. Então, é o perdão em meio à dor. Jesus, isso. Jesus, como homem, nunca deixou de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória. Olha só, Jesus se esvaziou da sua glória, a fim de nos salvar. Paulo vai afirmar que ele se esvaziou, se humilhou, se fez servo e morreu de morte de cruz. Mesmo diante deste flagelo, de dor e sofrimento, seu coração continuou limpo. Lá em Lucas 23, 34. Põe para mim, por favor. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Mas, nesse momento de dor, olha só o que Jesus pensou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Ele tinha consciência de quem era e a clareza do motivo pelo qual estava se entregando naquela cruz. Era a nobreza em liberar o perdão a quem o rejeitou e o crucificou. E tem uma frase aqui. Ele não veio só para morrer, mas viver uma vida que o Senhor espera que vivamos e manifestar o caráter de Deus em mim. O perdão dá uma nova oportunidade. Nos submetermos ao Espírito Santo para que ele produza em nós as marcas de Jesus. E quais são as marcas de Jesus? Do perdão, do amor. Voltar, como eu disse lá no início dessa lição. O Senhor imprimiu em mim o amor. Se Ele é o amor, eu devo andar em amor, eu devo oferecer amor. Se Ele é verdadeiro, se Ele é verdade, eu preciso andar em verdade. Se Ele é justiça, eu preciso andar em justiça. E se Ele é perdão, eu devo perdoar também. E aí, como é sério isso, irmãos? Se nós entendermos, é muito fácil, é fácil, isso.
Mas como é sério também. A gente pegar tudo que a gente já ouviu aqui, nesses 6 dias, hoje no 6º, né? E colocar isso em prática. Senhor, eu não sei como que é, como que exatamente faz, mas eu preciso perdoar as pessoas como o Senhor me perdoou. Eu preciso fazer transbordar a minha verdadeira essência. Isso é algo, lá vai eu chorar. Isso é algo que eu tenho buscado demais do Senhor, assim, lá no meu quarto. Porque eu tenho alguns negocinhos, alguns picos às vezes, sabe? Tem hora que eu estou muito feliz, assim, aí eu começo a pular e falar e encher o saco da minha mãe e do meu pai e de todo mundo que está perto de mim. Aí, do nada, eu vou ler. Sabe? Eu sou um negócio assim, daqui a pouco eu estou aqui, aí daqui a pouco eu estou ali. Não na vida espiritual, mas, sabe, eu tenho uns picos, assim, de realidade que eu fico, nossa, e viajo na maionese, aí eu vou para o meu quarto. E aí, isso é algo que eu pedi muito para o Espírito Santo. Na minha carta para Deus, irmãos, a única coisa que está escrito lá é assim, Senhor, o meu desejo para esse ano é entender a sua grandeza e entender que eu preciso viver de acordo com o que Jesus viveu. O resto eu corro atrás. E está tudo certo. E como assim viver como Jesus viveu? Tem a passagem que todo mundo já conhece, que os homens estavam lá prontos para matar a mulher e jogar, como é o nome, gente? As pedras. E Jesus vai e fala assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele podia ter pegado um tijolo e atacado na cabeça da moça. Mas o Senhor fez isso? Não, o Senhor não fez isso. E eu preciso aprender exatamente isso. Ah, mas o fulano me feriu. Mas eu não vou pegar a pedra e atacar na cabeça dele, porque se o Senhor não atacou a pedra na minha cabeça, por que eu vou atacar a pedra na cabeça do outro? Sabe? E entender. E eu tenho buscado muito isso do Senhor. Falar, Senhor, eu às vezes não sei como que eu faço tal coisa, como que isso entre no meu coração, assim, de uma forma que varra tudo e limpe. Não sei, mas eu estou aqui disposta a fazer isso. E é o que o Senhor deseja e almeja de nós nesta noite. Não só hoje, mas sempre. Quando vir a ofensa, eu pegar essa ofensa e falar, não vou revidar, não vou ser orgulhosa e me vingar de você. Eu vou te abraçar. E tem uma série que eu assisto, Violeta, que tem uma personagem lá que, hoje eu assistindo, o Senhor falou comigo através da Ludmilla da série. Sério mesmo. O jeito que ela se portava, eu ficava olhando assim. E, às vezes, a pessoa machucada, vocês vão entender, esse é o papel dela. Às vezes, a pessoa ela foi tão machucada, mas tão machucada, que é a ofensa que ela tem para oferecer. Mas eu, como cristã, que perdoa como Cristo, não vou pegar essa ofensa, guardar no meu coração e falar, sou crente, mas não sou besta. Não é isso que eu tenho que fazer. É pegar essa ofensa e o que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar no meu coração, eu vou guardar no meu bolso, ou eu vou só jogar e falar, fulano, vem aqui, me perdoa, porque talvez eu causei em você eu só causei uma ruptura maior de uma ferida que já existia em você. Me perdoa, eu estou disponível para te ajudar a ser curada. E é isso que o Senhor fez, é isso que o Senhor quer e almeja de nós. Se veio a ofensa, deixa ela de lado, não pegue e jogue de volta. E concluindo, iniciamos esta lição falando dos aspectos negativos que o pecado produz nos nossos corações e, consequentemente, nos nossos relacionamentos. No entanto, o Evangelho e o plano redentivo de Cristo são plenos. Ele não apenas nos perdoa os pecados, mas nele somos libertos do poder do pecado e devemos estar em constante transformação pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos um grande amigo, parceiro, que nos ajuda no perdão, que é o Espírito Santo. Se eu perguntar para ele, ele me responde. Às vezes ele me responde numa atitude, às vezes ele me responde em alto bom som,
Às vezes ele me responde na brisa suave. E encerrando já, é isso que eu te convido nessa noite. A liberar o coração como o Senhor, perdoar e liberar o coração e aprender a perdoar como Cristo. Aprender esse princípio que é o perdão. E o perdão, ele não é um sentimento, como a gente já ouviu. Mas o perdão é uma atitude que eu preciso tomar ela hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. E quando eu tomo essa atitude, é libertador. Eu já liberei muitas pessoas por eu ter um histórico de sempre... Cadê minha mochilinha? Sabe, de, ai, me ofendeu. Coloca aqui no meu bolso. Ai, me ofendeu. Coloco no bolso. Ai, me ofendeu. E sabe, carregar, ai, tadinha de mim. E aí chego na oração, em Deus, Senhor, aquele fulano fez isso para mim. Ao invés de falar, Senhor, ó, essa ofensa aqui me causou isso. Essa ofensa aqui me causou aquilo. Ai, meu Deus, cadê? Essa aqui, outra, me causou isso. Eu preciso perdoar e eu preciso pedir perdão. Me ajuda. Me ajuda a ser como o Senhor, a viver como o Senhor viveu. E para encerrar, Efésios 4:20, por favor, do 20 ao 24. Dito tudo isso... Ui. É isso mesmo. Diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Dito tudo isso, eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor faça brotar essa ministração no seu coração como uma semente que dê frutos, assim como foi no meu. Quando eu estava ali meditando, como eu disse já, o Senhor falou muito ao meu coração, de, ó, Rebeca, isso aqui, ó, lá atrás, você não precisava ter sofrido tudo isso se você tivesse perdoado como Cristo. Sabe essa outra coisa aqui? Hoje, Deus usou o Gabriel para falar comigo sobre uma questão de 1000 anos atrás. Eu só tenho 25, lembrando. Mas para tratar o meu coração de algo que já está tratado, só que a gente fica com aquela história, né? Não, eu já perdoei, mas toca no assunto para você ver. Não, eu já liberei, mas comenta com alguém para você ver. E o Senhor hoje, Ele, através do Gabriel ali, eu ouvindo Ele falar, e o Senhor ministrando no meu coração. E aí hoje eu posso dizer que eu aprendi a perdoar como Cristo. E eu quero que os irmãos também aprendam a perdoar como Cristo. Talvez uma mágoa muito distante, muito distante, ou um negócio minúsculo, que aos olhos não faz o menor sentido, mas que quando toca no assunto dói de um jeito assim, doído. Libera hoje e vamos aprender como Cristo. Vamos ser pequenos Cristos. Essa é a receita para nós nessa noite. Agora cabe a nós. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ouvir e vou esquecer daqui a pouco, ou eu vou ouvir e colocar em prática? Eu decidi ouvir e colocar em prática. E os irmãos, o que decidem? Então, posso orar? Ah, tá. Se coloca de pé, por gentileza. Eu pensei que alguém tinha que orar. E eu te convido agora a pensar o mais profundo possível. Sai da superfície ali, do mediano, do negócio. Como eu ministrei uma vez do afundou boia, afunda agora, vai no mais profundo que conseguirmos, para conseguirmos liberar o nosso coração e perdoar como Cristo. O Senhor, a gente fala muito de bênçãos, né? E o Senhor, Ele tem bênçãos para nós, mas às vezes ela fica retida por conta da falta de perdão. Era para eu tenho certeza, era para eu estar em outro nível,
outras coisas. Mas por que eu não estou ainda? Porque eu trouxe minha mochilinha, por muito tempo, trouxe a mochilinha e fiquei carregando, e carregando, e carregando. E essa mochila só veio ficando pesada, e mais pesada, e mais pesada, ao ponto de eu sentar e falar, bom, sem a mochila eu não consigo andar. Então, vamos sentar aqui, cruzar as pernas e ficar. Ah, eu rimei. Então, decida hoje liberar o coração, liberar o perdão daquela raiz de amargura tão pequenininha, daquela semente tão minúscula, mas que nos causou tão mal, talvez recentemente, talvez há muito tempo atrás. Então, eu te convido agora a falar com o Senhor. Depois, o Gabriel vai conduzir aquele momento nosso para colocarmos para fora. Mas agora começa a refletir. Pode fechar os seus olhos. Começar a pensar, talvez, uma raiz de amargura do tamanho de um grão de mostarda, que talvez nos ofendeu de forma assim que causou uma ruptura tão grande no nosso coração. Existe um perdão também que o Samuca falou zoando, mas eu falei que eu ia citar. Que existe um perdão que precisa também ser liberado e pedido, que é o perdão para nós mesmos. Porque, como assim para nós mesmos? Deixa eu pensar o que eu falo aqui, peraí, para não falar demais. Há muitos anos, eu me sentia tão assim inferior que eu acabava destruindo o templo do Espírito Santo. Como assim destruindo o templo do Espírito Santo? Eu pegava um negocinho ali e tomava para ver se acabava a vida. Aí eu pegava outro negocinho cortante ali, começava, né, a serrar assim para ver se acontecia alguma coisa. E isso é pecado. E esse perdão, o perdoar como Cristo, também deve ser liberado para nós mesmos. Porque, às vezes, quem me afasta de perdoar e pedir perdão sou eu mesma. De coisas que eu mesma fiz, que eu mesma pensei sozinha ali no meu quarto, que eu mesma fiz ali no meu quarto. Falo no quarto que é o meu aconchego, tá? Então, de olhos fechados ainda, começa a pensar, talvez nós precisamos também liberar um perdão para nós mesmos. E o Senhor, Ele quer hoje, nesta noite, romper algo, como já foi rompido lá na cruz. Romper algo nos nossos corações. Algo profundo. Algo profundo para que seja totalmente quebrado e arrancado fora. Vamos soltar um hino ali, e eu quero que você medite nisso. Eu também, nós, meditemos nisso. E enquanto isso, começa a refletir se ainda há algo nos nossos corações que necessita de perdão, que necessita de liberação. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Acabamos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tinha e tem para os nossos corações. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração e vem ministrando dia após dia sobre o perdão, sobre liberar o coração. O Senhor que é um Deus tão grande, um Deus que tem tanto a nos ensinar. Quero, Senhor Deus, nesta noite, pedir a Ti que o Senhor esteja sobre os nossos corações, as nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, ir no mais profundo, Jesus, e retirar, ó Pai, de dentro
tudo aquilo que talvez nos machucou na infância, nos machucou na adolescência, vem nos machucando talvez até nos dias de hoje, que precisamos, Senhor, liberar o perdão e aprender a perdoar como Cristo, a perdoar, Jesus, como o Senhor nos ensinou. Que toda raiz de amargura, Senhor, seja retirada nesta noite, que toda dor profunda seja retirada, e possamos, Espírito Santo de Deus, entender a seriedade disso e sermos, Senhor, ministrados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para perdoar, sermos perdoados e aprendermos como o Senhor a perdoar as pessoas, a liberá-las, ó Pai, em nossos corações.